Na Império, você encontra os principais lançamentos de Yu-Gi-Oh! E Pokémon com um ótimo preço. Use o cupom ZUBATATA para ter 5% de desconto. Acesse o link na descrição e conheça a Império. A final da competição de equipes está prestes a começar. Na primeira partida, o time Luz e Trevas, dois lados da mesma moeda, venceu. Na segunda partida, o time estrutural venceu. E agora tudo será decidido no duelo entre Dark Kuroda e Strong Jukyu. A senhorita 10 está confiante, tendo comenta que será um duelo entre dois dos 4 reis do primário. Alguns na plateia comentam que Jukyu é o mais fraco dos 4, então será uma vitória fácil para Kuroda. Kuroda também diz para Jukyu que ele é o mais fraco dos 4 reis, pois tem rejeitado a escuridão por muito tempo. Os dois não se enfrentam já faz mais de um ano. Poderiam ter se enfrentado na semifinal do Nacional se Jukyu não tivesse perdido antes para um Zé Ninguém. Strong Jukyu explica que não tinha mais cartas, foi mais falta de sorte do que uma derrota. Kuroda se revolta dizendo que não quer mais ouvir suas desculpas. Agora os dois estão em uma situação extrema que nenhum deles pode perder. Jukyu pensa que um pouco dele queria que o vencedor fosse decidido na segunda partida. Ele ficou com a pior parte. Enquanto isso, Kuroda olha para a senhorita 10 pensando que seria legal ter duelado com ela. Bom, vai ficar para a próxima. A Gerra sem graça pede para eles começarem o duelo. A plateia está ansiosa. Kuroda grita dizendo para eles ficarem quietos ou a escuridão irá consumi-los. Agora não tem volta. A festa sombria vai começar. É tudo ou nada. O duelo começa. Kuroda ativa o lançamento rápido que lhe permite invocar um foguete do seu deck e assim ele invoca o rastreador foguete. Jukyu pensa então ele tá com um deck de trevas usando foguete. Em seguida invoca por invocação normal o Chaos Grepher, que é do atributo luz. Isso deixa Strong confuso. Assim a jogada continua com Kuroda ativando o segundo efeito do Chaos Grepher, descartando o monstro de trevas da sua mão para enviar o monstro de luz do seu deck para o cemitério. Jukyu percebe que o deck de Kuroda é a união da luz e das trevas, um deck de caos. Kuroda explica que sente como parte da escuridão, ao mesmo tempo que ele pode sentir a luz de sua irmã Tsukiko envolvendo. Ele promete que vai fazer o seu melhor para honrar esse poder de família. A Gerra pensa que o jovem Kuroda é um duelista bem animado, então a razão de Shoma fazer os cânticos de invocação é por causa dele. Kuroda usa o rastreador com seu Chaos Grepher para fazer a invocação sincro. Assim ele faz seu cântico de invocação. A luz e as trevas são dois lados da mesma moeda, e assim, o governante do caos pode mostrar o seu verdadeiro poder. Apareça, governante do caos, o dragão mágico caótico. Shoma fica impressionado, os olhos de Kuroda ficaram com cores diferentes. É incrível como Kuroda consegue invocar a luz e a escuridão. Strong explica que é só lentes de contato, igual o dia que ele usou o sangue falso, é só parte do drama. Assim todos percebem que Shoma ainda é muito ingênuo. Kuroda diz que é muito importante ganhar, mas ele também se dedica ao entretenimento. Jukyu diz que é por isso que é muito chato enfrentá-lo. Então Kuroda ativa o primeiro efeito do governante do caos, ele escava 5 cards do topo do deck, adiciona um monstro de luz ou trevas entre eles e depois envia o restante para o cemitério. Ele pega o dragão negro Collapse Serpente. Tendo percebe que os monstros que ele enviou para o cemitério podem ser úteis para as estratégias do caos. Kuroda continua sua jogada e termina seu campo com o selo hierático das esferas celestes, um Jingirzu, o Orcuste da Estrela da Noite e uma carta virada para baixo, e assim termina seu turno. Ele diz que seu deck é a encarnação do nome da equipe, o Caos. Psycho Tendo comenta que não tem nada no nome do time que faz referência a ele, mas tudo bem.
É a vez de Jukyu. Ele compra o Falange Dragonidade e analisa o campo do oponente, comentando que conhece bem o selo hierático, já que ele também usa no seu deck. No entanto, o problema é o Jingirsu. Ele não lembra qual era o efeito, afinal existem mais de 10.000 cartas no jogo. Kuroda pergunta se ele comprou alguma carta ruim. Jukyu continua pensando, ele sente orgulho de fazer parte dos 4 reis do primário, então ele não vai perguntar qual é o efeito do Jingirsu. Ele declara para Kuroda que vai vencer e mostrar que ele não é o mais fraco dos 4 reis. Ele começa ativando cards da consonância, descartando Falange Dragonidade, e assim ele pode comprar 2 cards. Em seguida ele ativa a magia de campo Rabina do Dragão e ativa seu primeiro efeito, descartando Asa Negra Zefiro de Elite para adicionar um Dragonidade do deck para a mão. Ele adiciona o Duque Dragonidade. Ele invoca o Duque por invocação normal e com seu efeito ele pode equipar o Falange do cemitério nele. Kuroda então ativa o efeito do seu selo hierático, oferecendo como tributo o monstro da sua mão ao campo para devolver um card com a face para cima para a mão do seu dono. Ele oferece como tributo o próprio selo e assim devolve o Duque invocado por invocação normal. E quando o selo hierático é oferecido como tributo, ele pode invocar por especial um monstro dragão da sua mão ou deck, mas seu ataque e defesa se tornam 0. E assim ele invoca o Dragão Magna Foguete em defesa. Tendo pensa que isso vai atrasar muito o deck de Dragonidade, mas Jukyu pergunta se ele tem certeza disso. Então, como ele controla a Rabina do Dragão, ele pode invocar por especial Dragonidade Legatus da sua mão. Kuroda percebe que ele forçou a ativação do selo hierático para poder invocar esse monstro. Jukyu continua equipando seu Legatus com a Lança Divina da Dragonidade. O primeiro efeito da Lança Divina dá ao monstro equipado ataque igual ao nível vezes 100. Além disso, ele não pode ser afetado por armadilhas. E o segundo efeito permite equipar o monstro regulador Dragonidade do tipo dragão do seu deck ao monstro equipado com a lança. Ele equipa o Cozy Dragonidade e com o segundo efeito de Legatus, ele pode destruir uma carta virada para baixo. Kuroda diz que não vai permitir. Ele ativa o efeito de Jingirsu, desassociando uma de suas matérias para impedir a destruição de uma carta virada para baixo. Jukyu agora sabe o efeito do Jingirsu e se pergunta qual carta ele está protegendo. Em seguida ele ativa o efeito de Cozy. Se ele estiver equipado, ele pode invocá-lo por invocação especial na zona de monstro. Usando Legatus de nível 4 e Cozy, que é um regulador de nível 2, ele invoca. Kuroda diz, se vai fazer uma invocação sincro, diga em voz alta seu canto de invocação. Jukyu diz para ele ficar quieto e assim invoca o Cavaleiro Dragonidade Gaidearg. Shoma e Dez ficam animados com a invocação do seu companheiro. Jukyu diz que isso está só começando. A melhor arma do Dragonidade é a sincronização contínua. E depois de fazer suas jogadas, ele faz um campo com o Cavaleiro Dragonidade Barsha, o Dragonidade Cozy, o Arma Mistelten Dragonidade, Falange Dragonidade e Bebê Rock do Vale Nebuloso. Kuroda está surpreso com a quantidade de jogadas de Strong, mesmo sabendo tudo que ele tem. Então Jukyu prepara mais uma invocação usando o Barsha e o Falange. Santas lanças gêmeas dos Dragonidade se unam. Invocação Sincro, Cavaleiro Dragonidade Ascalon. Se ele não pode destruir a carta do oponente, ele vai bani-la. Ativando o efeito do Ascalon, ele bane o Dragonidade Legatus do seu cemitério para banir o Jingirsu. Esse efeito do Ascalon pode ser ativado mais de uma vez por turno. Então ele bane o Barsha do seu cemitério para banir o Magna Foguete. Agora Kuroda não tem mais monstros no campo. Mesmo assim, a carta virada para baixo o preocupa. Além disso, Kuroda tem o Necrogardna no cemitério que pode impedir um ataque. No entanto, o ataque é a melhor defesa. Esse é o estilo Strong Duel. Ele entra na fase de batalha e declara ataque com Ascalon. Kuroda diz que não vai permitir. Será que ele vai usar o Necrogardna? Mas Kuroda usa a carta virada para baixo, Caos Eterno, que lhe permite mandar 2 monstros para o cemitério, um de luz e um de trevas, com ataque igual ao monstro que ele escolher no campo. No caso, ele escolhe o Ascalon. Assim ele manda o Destrudo, o Frisson do Dragão Perdido e a Tartaruga Eletromagnética. Ele ativa o efeito da Tartaruga, banindo-a do cemitério para encerrar a fase de batalha. Jukyu fica
falado, Kuroda fala para ele não entrar em pânico, pois o jogo está só começando. É hora de trazer mais diversão para esta festa sombria. E esse foi mais um capítulo do OCG Structures. Se você quer que esse mangá continue, compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum lançamento. E se você quiser e puder, considere virar membro do canal e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.